Palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 22 e o versículo de número 42, que diz assim: abra sua Bíblia, você que me ouve, que está conectados juntamente conosco. Pegue sua Bíblia, abra ela e acompanhe essa leitura bíblica. Lucas capítulo 22, versículo de número 42, que diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Queridos irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido dentre nós. Este capítulo de número 22 vai registrar os momentos finais do nosso mestre. Este capítulo de número 22 vai registrar que Jesus está juntamente com os seus discípulos. E em seguida, Jesus, com os seus discípulos, eles descem e vão em direção ao Monte das Oliveiras. Chegando no Monte das Oliveiras, Jesus deixa os seus discípulos à parte e em seguida ele pega João e o seu irmão e Pedro e segue um pouco mais além, subindo o Monte das Oliveiras. Chega em um certo local que Jesus pede para que os seus discípulos fiquem ali, que ele ia um pouco mais adiante, a um tiro de pedra, que equivale entre 20 a 30 metros de distância. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vigiai e orai, para que não caias em tentação. Depois que Jesus disse essas palavras, Jesus foi para um lugar que ele costumava ir, cujo nome se chama Getsêmani. É um lugar onde Jesus gostava de buscar o Pai. Era um local onde Jesus gostava de orar ao Pai. Era um local onde Jesus gostava de falar com Deus. Getsêmani significa prensa de azeite. Quando falamos isso, entendemos que neste local funcionava um lugar onde pessoas espremiam a uva, as azeitonas, eles espremiam ali com seus pés, ou então com um instrumento mecânico que espremia aquela fruta, aquela uva, aquelas sementes e fazia a separação do líquido e da massa. Veja que Jesus, ele está, irmão João Fernandes, irmão Josias, neste momento passando pelo Getsêmani da sua vida. Todos nós temos o Getsêmani da nossa vida. O Getsêmani aonde nós somos imprensados. O Getsêmani aonde muitas das vezes nós somos pisados. O Getsêmani que muitas das vezes nós somos ridicularizados por muitos. É o Getsêmani da vida de Jesus.
É o Getsemane da nossa vida, é o Getsemane da sua vida, é o Getsemane aonde muitas das vezes todo mundo quer nos pisar. É o Getsemane que muitas das vezes muitos não querem acreditar, mas é nesse Getsemane que Jesus vai colocar para fora toda a sua emoção, todo o seu pensamento de uma forma tão avassaladora, João, que isso nos chama a atenção. Porque no Getsemane aconteceu muitas coisas com Jesus. No Getsemane aconteceu muitas coisas com o nosso mestre. E quando eu me deparo com este capítulo 22, e esse versículo de número 42, quando o mestre abre a boca e diz: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Quando eu vejo esta linguagem aqui, eu entendo que neste momento, Jesus, no seu Getsemane da sua vida, Jesus está se apresentando agora ao Mestre, não como um Deus espiritual, não como o Senhor do céu, mas neste momento aqui, nesta linguagem aqui, ele está se apresentando como um humano. Ele deseja que Deus livre ele daquele Getsemane, que livre ele daquele momento de prensa, naquele momento de dor, naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, naquele momento em que Jesus, quando retorna novamente para os seus discípulos, Jesus vai falar algo muito forte e muito impactante. Quando Jesus volta para os seus discípulos, Jesus vai encontrar eles dormindo. Logo Jesus abre a boca, João Fernandes diz: isso aqui é interessante. Eles olham: vocês já estão dormindo? Não conseguem orar comigo, nem vigiar comigo 1 hora. Então eu entendo aqui que a oração de Jesus não era de 10 minutos. A oração de Jesus não era de 15 minutos. A oração que o mestre fazia ao Pai era uma oração de 1 hora. Ele orava constantemente, ele orava intensamente. Sabe o que eu entendo aqui? Que nós passamos pelo Getsemane da nossa vida, mas para vencer o Getsemane da nossa vida, nós temos que fazer como Jesus fez: orar. Orar. Foi o que ele disse aos seus discípulos: vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação, porque o Getsemane da nossa vida é um momento de tentação, é um momento de agonia, é um momento de tristeza, é um momento de abalo no nosso psicológico, né? Quantas pessoas não estão nesse exato momento ceifando a sua vida porque o seu psicológico estão abalado. Isso é o Getsemane da vida de muitos, que neste momento se encontra. Mas nesta tarde, nesta oportunidade, você que me ouve, você vai vencer esse Getsemane. Você vai vencer esses sentimentos profundos, contrários, que está abalando o seu psicológico e a sua vida fisiológica. Neste momento, eu quero trazer uma palavra de Deus, abençoar a tua vida com esta palavra. Você vai vencer o Getsemane, você vai vencer esse sentimento de tristeza, você vai vencer esse sentimento de angústia, você vai vencer este Getsemane. Foi para isto que Jesus nos concedeu esta oportunidade. O Getsemane não vai te matar, o Getsemane não vai ceifar a tua vida. Você vai vencer este Getsemane através do poder da oração. Falando em oração, João Fernandes, eu me lembro bem, John Wesley disse certa vez que Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele venceu o Getsemane da sua vida. Ele venceu o espírito de depressão, ele venceu o espírito de ansiedade, ele venceu aquele mau momento que ele estava passando, porque ele abriu a boca e disse: Pai, se possível for,
passa de mim este cálice. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde? Continue orando a Deus, continue clamando a Deus, continue invocando a Deus, continue clamando ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Clame a Ele nesta tarde, aí onde você está me ouvindo neste momento. O Espírito de Deus está falando com você. Jesus vai chegar no Getsemane da sua vida. O poder da oração, ela é poderosa para fazer aquilo que é impossível na minha vida e na tua vida. Veja, Jesus aqui está falando como homem: passa de mim este cálice. Esse é o desejo de Cristo. Era desaparecer daquele momento, daquele cenário. É assim na nossa vida. Tem momento na nossa vida que queremos desaparecer. Olhamos para os céus e clamamos a Deus: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Então Jesus desejou isso. Mas ele entendeu uma coisa, que nesse mesmo versículo 42 ele abre a boca e diz: não se faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Aqui Jesus está falando em uma linguagem espiritual. Aqui Jesus está falando em uma dimensão espiritual. Aqui Jesus está falando em uma linguagem celestial. Não é a minha vontade que prevalece. Não é a tua vontade que prevalece. A vontade que prevalece na minha vida, na tua família, no teu ministério, na tua chamada, na tua vocação, nos teus sonhos, no teu casamento, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Esse é o Getsemane da vida de Jesus. Eu encerro esta oportunidade falando para você que está conectado conosco: você vai vencer esse Getsemane. Você não vai fazer isso que você está querendo fazer agora. Eu sei que você está querendo desistir da fé. Eu sei que você está querendo desistir da vida. Mas entenda, Jesus, ele era ao mesmo tempo homem e Deus. Como homem, ele queria desistir, mas como Deus, ele venceu. Como homem, ele queria se livrar daqueles sentimentos que acabavam com a sua alma naquele instante. Mas como Deus, ele venceu o espírito da depressão, ele venceu o espírito da ansiedade, ele venceu o estado fisiológico, ele venceu aquele momento horrível que ele passava. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer esse espírito que sonda a tua alma. Você vai vencer esse espírito de ansiedade. Você vai vencer em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você vai vencer, porque Jesus, ele está no controle de tudo. Amém. Amém. Graças a Deus.